Convoco o secretário vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Lino Bispo, Fernando Petiti, Roberto Chagas, Sérgio Camargo, Amélia Naomi, Carlos Abranches, Zé Luiz, Rafael Pascucci, Roberto do Eleven, Cláudio Apolinário, Marcão da Academia, Milton Vieira Filho, Sena e vereador Rogério da Cazem. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Primeiramente aqui quero desejar a todos um bom retorno aos vereadores, que eu sei que o vereador ele não tira férias, ele fica em recesso parlamentar, que é da lei orgânica do nosso município, mas continua trabalhando. E que se esse segundo semestre, né, a gente possa fazer o melhor de cada um de vocês, de cada um vereador, para o melhor de nossa cidade. Então, bom retorno a todos. E quero cumprimentar aqui o secretário Rafael Silva, do CEPAC, parabenizar, Rafael, menino jovem, novo, fazendo esse grandioso trabalho na segurança da nossa cidade. Você está de parabéns, você tem todo o meu respeito, todo o meu carinho e o apoio do vereador Roberto Deleve e do presidente também da Câmara Municipal, Roberto Deleve. Também quero cumprimentar o James Domingo, da assessoria de Relações Legislativas, que não é fácil, né, James? Cuidar desses vereadores, parabenizar também por seu trabalho e seu empenho em frente à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. E o GCM Guilherme Reis e o Leonardo Silva, que daqui a pouco o Zé Luiz, deixar essa honra para o Zé Luiz, mas de antemão quero dar parabéns, o Zé Luiz vai explicar, né, Zé Luiz? Com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos presentes aqui na sessão. Um ótimo, como Vossa Excelência explicou, retorno às sessões legislativas, porque nós acompanhamos durante esse mês, né, vereador Roberto Chagas, quanto que essa casa, os vereadores trabalharam mesmo sem as sessões legislativas. Cumprimentar os trabalhadores que estão lá na galeria também, o pessoal da saúde, sejam todos bem-vindos a essa casa e cumprimentar, como Vossa Excelência bem disse. Primeiro, o secretário Rafael, que tem feito um trabalho extraordinário frente ao CEPAC, essa secretaria pujante e importante que cuida da segurança pública da nossa cidade, lá junto com as forças de segurança, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, enfim, todas as forças de segurança através do projeto São José Unidas, tem feito um trabalho muito bacana. E São José dos Campos, agora nesse aniversário, deu um presente para a cidade de São José dos Campos. Se não me falha a memória, Rafael, secretário, mais 60 guardas civis municipais, muito bem preparados, muito bem, através do concurso, foi um grande presente para a segurança de São José. Mas eu queria saudar aqui também o secretário adjunto James, que nos atende diariamente lá na Prefeitura Municipal, mas queria fazer um registro especial a 2 GCMs que estão aqui hoje. Um é o Guilherme, né? O Guilherme a gente já conhece de muito tempo, faz um belíssimo trabalho também frente à corporação, mas em especial hoje nossa casa irá votar uma moção, vereador Apolinário, para o Guarda Civil Municipal, o Leonardo Rodrigues da Silva, que ele é integrante do grupo tático de moto, o Getan, pela conquista, gente, do primeiro lugar na 4ª edição do curso de patrulhamento de áreas de alto risco, que foi promovido pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ou seja, um GCM treinado aqui em São José dos Campos, né, gabaritado, que exerce bem a sua função e ainda vai e conquista disputas fora de São José dos Campos. É um momento assim marcante para a nossa cidade, Leonardo, de tê-lo nessa competição.
né? Então, nós vamos votar isso em separado depois, mas fica o registro. Primeiro de tudo, GCM sempre é bem-vindo nessa Câmara Municipal, ainda mais quando traz um título, né, desse, mostrando o quanto que São José dos Campos trabalha a formação dos nossos guardas. Parabéns, receba já o nosso abraço e seja bem-vindo. Com a palavra ao vereador Sena. Peço para o GCM que está sendo manejado pelo Zé Luiz chegar aqui para frente para a TV Câmara, poder mostrar de quem que os vereadores estão falando. Com a palavra ao vereador Sena. Presidente, parabéns o retorno das atividades aqui da casa. A população espera muito de nós, vereadores aqui, né? Uma cidade que se torna a cada dia referência no estado de São Paulo, no Brasil. E a nossa Guarda Municipal não é diferente disso. Então, parabéns aqui a Leonardo, né, que tem um histórico muito positivo de evolução. E a gente fica feliz de poder viajar o estado de São Paulo, ao lado da deputada Letícia Aguiar, que é a madrinha das guardas no estado de São Paulo, já atendeu mais de 100 cidades, mais de 10 milhões de reais destinados para equipar as guardas municipais do estado de São Paulo. E ter São José dos Campos, um guarda que representa a nossa cidade em atividades, em eventos, em campeonatos, é muito importante para nós e, obviamente, muito motivador para os colegas também que compactuam na promoção da segurança pública. Então, quero aqui parabenizar o Leonardo, o secretário também, que aqui se faz presente no plenário, o Rafael, né, que já o conheço de longa data e está fazendo um belíssimo trabalho frente à Guarda Municipal. E dizer também que eu não sei se a data da moção do Zé Luiz foi antes ou depois da minha, mas está também registrado aqui a minha moção de reconhecimento público, né, e eu dei sorte, porque se fosse só a minha, talvez o secretário e nem os guardas estariam aqui, mas que bom que eu também fiz e eles estão aqui, a gente pode, olho no olho, parabenizar o trabalho que tem sido feito na nossa cidade. E temos também um requerimento aqui, que vai votar daqui a pouco, solicitando informações, aproveitar que o secretário está aqui, o meu gabinete está à disposição para a gente também, né, tomar um café e falar sobre esse requerimento, sobre os novos guardas que estão agora efetivamente nas ruas. Chegou para nós uma denúncia que os guardas estão desarmados nas ruas, né? Então é importante, e eu me coloco à disposição, secretário, né, para a gente levar à luz também a esses e-mails, esses WhatsApps que estão chegando para nós. As Sparks também diz que não estão mais carregando, não estão mais utilizando. Então, tem bastante informações que eu gostaria de ter oportunidade de poder, né, conversar com Vossa Excelência, para a gente ajudar, né, na promoção da segurança pública aqui da cidade. E é isso, presidente. Muito obrigado e que a gente siga aí com um bom trabalho nesse novo semestre que se inicia. Também quero cumprimentar o público na galeria, agradecer a presença aqui nessa Casa do Povo. E sempre um prazer ver a casa assim cheia. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra o vereador Gilson Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que estão aí no plenário, né, na galeria da Câmara.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Conselho Central Sul, né, os vicentinos da região sul, que no dia 2 de agosto fizeram 27 anos de trabalho, de ajuda ao próximo, às famílias que precisam, né, e principalmente as que mais precisam. Então, aqui, registrar os parabéns aqui ao Conselho Central Sul da Sociedade de São Vicente de Paulo, em nome da Patrícia, que é a presidente hoje lá, que, em nome dela, possamos abraçar todos os vicentinos com essa data especial, no dia 2 de agosto, pelos seus 27 anos de trabalho e ajuda principalmente aos que mais precisam. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero registrar o repúdio dessa casa contra a demissão de um trabalhador de 21 anos de Embraer, com instabilidade no emprego, porque ele foi eleito cipeiro por 7 vezes e agora cipeiro sendo. Ele teve uma demissão essa semana passada, por justa causa, um dia depois que ele esteve na Justiça Trabalhista com várias testemunhas registrando o assédio moral. Um dia depois dessa audiência, o seu chefe, sabendo até porque ele será condenado por essa ação, ele demitiu por justa causa esse trabalhador que luta pelos direitos dos outros. Infelizmente, a direção da Embraer está pecando em penalizar um cipeiro comprometido com a luta dos trabalhadores, por isso foi eleito 7 vezes, mas não pode e não aceitou o assédio moral que era cometido sobre ele, que deixaram ele numa sala fechada por vários anos. Então, eu quero aqui, então, me solidarizar a esse trabalhador, a este lutador pelos direitos dos trabalhadores, condenando a direção da Embraer, e essa demissão por justa causa, ela é infeliz, porque ele vai ganhar na justiça, mas a penalização da Embraer, injusta, é deixar ele, até ser julgado, sem nenhum salário, sem 0 de salário. Então, é muito penal, desumano o que a Embraer está fazendo com o Edão, que é esse trabalhador de qual eu estou me referindo, que a semana passada foi demitido. Então, nossa solidariedade desta casa. Semana que vem vou fazer um requerimento, a gente vai votar por unanimidade e pedir que seja revertido essa arbitrariedade. Obrigada. Com a palavra, o vereador Sidney Campos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, demais vereadores. Estamos retornando aí do recesso, né? Presidente, registrar a presença aqui dos agentes comunitários de endemia e os agentes comunitários de saúde do nosso município de São José dos Campos. Eles estão pleiteando o plano de carreira para a categoria, um plano justo. Todas as cidades aí estão implantando o plano de carreira. O incentivo também de final de ano aí, para que esse valor seja, sim, revertido à classe trabalhadora. Então, está aqui na pessoa do presidente Edivan e os demais servidores, né, funcionários da nossa prefeitura, que tanto lutam diariamente para combater o mosquito Aedes aegypti aqui no nosso município, reduzindo os indicadores aí de doenças, né, de mortes do nosso município. Então, mais justo que essa casa comece a debater o plano de carreira da classe trabalhadora, dos AC e ACS do nosso município, para que eles possam aí dar mais conforto às suas famílias. Sejam todos bem-vindos, essa casa é a casa do povo, é a casa de todos vocês. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, quero fazer quórum aqui a fala do vereador que me antecedeu, e que vocês da saúde podem contar com o meu apoio aqui nesta casa. É importante a valorização do servidor público, o reconhecimento, porque vocês estão lá na ponta,
cuidando das pessoas, atendendo as pessoas, e muitas vezes a gente aqui dentro do plenário, nós estamos fora da realidade de vocês. Então é importante que vocês procurem a casa, procurem o nosso gabinete. O meu gabinete está de portas escancaradas para vocês, para que a gente possa ser assertivo também nas indicações, nos requerimentos, nos projetos de leis que nós apresentamos aqui, e aproveitar e fazer um destaque aqui e agradecer a deputada Letícia Aguiar, que tem destinado recurso constantemente para a nossa cidade na área da saúde. Então, parabéns à deputada Letícia Aguiar, e fazer um destaque aqui ao deputado Vinícius de Carvalho, que também agora atendeu o nosso pedido e destinou R$400 mil para a gente fazer aí consultas e exames de média e baixa complexidade. Então, muito obrigado ao deputado e agradecer também ao governo que rapidamente aderiu à indicação desse recurso. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet. Quero cumprimentar os agentes de saúde de endemia que estão aqui, que não é de hoje, que lutam, né, por respeito, por valorização, e podem contar com essa vereadora. E eu espero de verdade que vocês sejam ouvidos e atendidos no pleito de vocês. Então, podem contar conosco. Eu recebi, em nome da Andréia, eu cumprimento todos, mas eu recebi essa semana no gabinete algumas colegas agentes de saúde que até pediram para não falar o nome, por medo de perseguição. Mas elas querem o plano de carreira, o gatilho que não foi pago e tantos outros direitos que o governo federal manda dinheiro para a prefeitura e que não é repassado para os agentes. Então, eu espero que a prefeitura abra esse diálogo. A prefeitura não passa. Então, eu espero que a prefeitura abra esse diálogo com os agentes, e que passa a pagá-los e a respeitá-los. Também quero cumprimentar todos os agentes da saúde e dizer, se o governo federal passa para a prefeitura, e vou estar verificando isso, pode contar com esse presidente, que eu não sei dessa informação, mas conte comigo. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Caxambu, que está sumido aqui da Câmara Municipal, né, Caxambu? Tem ido na nossa cidade, está muito frio? Seja sempre bem-vindo aqui nessa Casa do Povo. Com a palavra, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, para cumprimentar todos que estão aqui, estão de branco, os agentes. Quero dizer para vocês que, quando interessava para o governo, no gatilho, veio escrito no projeto para os agentes de endemia. Já fazem 2 ou 3 gatilhos que passou o período da eleição, vocês foram excluídos. Então, acho que vocês, que a grande maioria acompanha o dia a dia, sabe que quando foi no período eleitoral, que teve o gatilho, vocês foram contemplados, e agora o prefeito Anderson esqueceu de vocês. Na última, nós fizemos emenda na penúltima para os agentes, as nossas emendas, a minha e da Juliana, foi arquivada, né? Até fiquei assim, ué, por que um período o prefeito mandou e agora não? Aconteceu alguma coisa? Mas fato é que veio agora de novo o gatilho e vocês saiu desta política quando vem o gatilho, infelizmente. Tem que fazer como fizeram há 2 anos atrás, que é mobilização, que com a mobilização ele atendeu e veio o gatilho naquele período. É só isso. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde. Quero fazer coro a que Vossa Excelência falou aqui, de levantar se realmente está vindo recurso do governo federal diretamente, e isso não está sendo pago. Então, nós vamos se somar também a isso, senhor presidente, para a gente levantar essa questão. Agora, dizer que a pessoa mais conhecedora dessa causa de vocês é aqui o vereador Sidney. Então, quero acompanhar juntamente com o vereador Sidney, que diariamente está acompanhando esse grupo, tenha visto as postagens dele, é a pessoa adequada, inclusive, para a gente tirar as informações depois. Saudar também aí que chegaram novos GCMs aqui embaixo, sejam todos bem-vindos, já falei várias vezes,
Se tem uma categoria que também é bem recebida aqui na nossa casa sempre, são vocês pelo trabalho de segurança que é feito na nossa cidade. Mas, senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco e destaque dos seguintes documentos. Requerimentos número 1848, 1941, 1966, 2017 e 2113. Depois eu volto a falar. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Destacar também que nós votaremos, também tem o documento feito pelo o nobre vereador Sena, a qual tenho profundo respeito por ele. Ele também fez um documento no mesmo teor. Isso é importantíssimo, ou seja, são pessoas que estão observando as coisas boas da nossa cidade, mas dizer que nós votaremos juntos a moção que registra aí o louvor ao guarda civil Leonardo Rodrigues da Silva, integrante do grupo tático com moto da Getan, pela conquista do primeiro lugar na 4ª edição de curso de patrulhamento em áreas de alto risco. Então, mais uma vez, Leonardo, dizer da honra que é para nós aqui de São José dos Campos, esse título que você ganhou e o nome que você levou mais alto da GCM de São José dos Campos nessa edição lá no Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Queria agradecer aqui ao líder do governo, ao Zé Luiz, né, por sempre reconhecer o trabalho que a gente realiza aqui nessa casa. Eu que tenho apenas 6 meses de mandato aqui, vossas excelências aqui que têm muito mais experiência, né, aqui nesta casa, mas tenho aprendido muito e me colocado sempre à disposição para somar com a cidade, com vocês. Dar mais um destaque aqui à Guarda Municipal, destacar o Léo. O Léo é Patambo, né? Acho que é o único guarda da cidade que é Patambo, é isso ou não? Ah, tem mais? Que ótimo. É sinal que nós estamos evoluindo, então, e que os outros guardas também possam fazer o curso de Patambo, que é a excelência dos guardas municipais no Brasil, inclusive. E dar um destaque aqui nesses 20 segundos, que a deputada Letícia Guiar tem feito um belíssimo trabalho aqui na cidade. Nós já temos apresentado aqui a alteração da lei orgânica do município para alterar de guarda municipal para a polícia municipal. Projeto que nós compartilhamos aqui com alguns vereadores, com o Petite e o Fabão, que é o grupo de operações com cães, que é a criação do canil, que a deputada, inclusive, anunciou R$500 mil para a gente iniciar o projeto. O projeto de lei Olho Vivo, que é o monitoramento de drones com tecnologia embarcada para poder facilitar o policiamento e também garantir a vida e a integridade do nosso policial municipal. O caminhão Tempestade, a aquisição dos fuzis, que foi emenda parlamentar da deputada Letícia Guiar, os equipamentos de informática também, que hoje faz parte lá da sede, e o estande de tiro, que são aí conquistas de um trabalho em conjunto com a prefeitura, em conjunto com os guardas, e obviamente deixar registrado o nosso muito obrigado à madrinha da Guarda Municipal do Estado de São Paulo, deputada Letícia Guiar. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Informo que o requerimento de número 1951 e o 1996 consta na pauta foram retirados pelos autores. Em votação, as atas de sessões realizadas nos dias 17 de junho de 2025, a 35ª sessão ordinária, 24 de junho de 2025, a 36ª sessão ordinária, 26 de junho de 2025, a 37ª sessão ordinária. Aberta a votação.
Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. O vereador que falta a votação é o vereador Sérgio Camargo. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de número 1848/2025, autoria do vereador Sena. Consulta da liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 13 votos contrários, 7 votos favoráveis. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, vereador. Lembrando, é por tempo de 1 minuto. Ok, presidente. Bom, mototáxi é uma atividade que nós não temos como muito tempo, porque é uma frente de trabalho. São José dos Campos é a cidade da tecnologia, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de transporte público, nós estamos falando de integração dos modais. E o transporte público individual, o transporte de passageiro individual, é uma realidade. Há uma lei federal, desde 2009, que regulamenta a profissão do mototáxi. Há uma resolução do CONTRAN, que também dispõe sobre a regulamentação. O governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, também já autorizou e passou para que os municípios possam regulamentar a atividade de mototáxi. Ou seja, é mais emprego, é mais geração de renda para as pessoas, é o trabalhador que está na ponta, que na pandemia foi a salvação de todos aqui, e obviamente tem a questão da segurança, que nós vamos tratar na regulamentação, qual o capacete, qual o tipo de uniforme, qual o tipo da placa, horário. Então isso tudo é posterior à regulamentação, que nós temos que trazer essa discussão para casa, presidente. Muito obrigado, e aos motoboys, aos mototáxis que trabalham diariamente em cima das duas rodas, conte com o apoio deste vereador. Em votação, requerimento de número 1941/2025, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 11 votos contrários, 9 votos favoráveis. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, o vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, nesta casa, é prerrogativa dos vereadores fazer a indicação, né, de pessoas que têm história, que têm legado, que moram na cidade, em nomes de ruas, de vias, de praças, de centros esportivos. E esse vereador, no começo do mandato, fez algumas indicações que foram recusadas pelo governo, né? Dizendo no e-mail que tinha que primeiro passar pelo James. O James está aqui, né? É ele que manda na prefeitura, né? Então, a gente fica surpreso, porque é uma prerrogativa legal e legislativa da casa, dos vereadores, e as pessoas estão esperando, né, que a sua história, um ente querido da sua família, tenha um nome numa rua, um nome numa praça, numa pista de caminhada. Outros vereadores aqui da base colocam esse tipo de projeto e é aprovado sem nenhum tipo de problema. E só porque nós estamos fazendo um trabalho propositivo e nós não somos da base, tudo é rejeitado nessa casa. Então, a vocês que estão aqui, saibam que vocês têm um vereador que
trabalha pelo bem comum da cidade e que faz, sim, né, apoio ao prefeito. Estive com ele hoje de manhã na polícia. Vereador, No aniversário lá do já BAEP. falou 1 minuto e meio, por favor. Valeu, É presidente. 1 minuto. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Pô, libera aí minhas coisas, pô. Em votação, requerimento de número. Peço aos vereadores que no assunto justificativo de votação respeitem 1 minuto, porque se falar 2 minutos, 3 minutos, a sessão vai se estender bastante, né? Em votação, requerimento de número 1966/2025, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 13 votos contrários, 7 votos favoráveis. Os 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, o vereador Carlos Abranches, por tempo de 1 minuto, vereador. Se tem uma população que cresceu nessa cidade, é a população PET, para mais do que a população de São José dos Campos. E um espaço adequado para acolher, para cuidar, para tratar, é fundamental. Obter informações a respeito disso, para nós, é o mínimo que a gente espera. Mas, como a gente vê, talvez não seja interessante responder essas questões que são básicas para todo mundo. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas que aqui estão tem um animal em casa. E se a gente observa as ruas com animais, a gente precisa ter o cuidado adequado. Em votação, requerimento de número 2017/2025, autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta da liderança e desejo de caminhar o voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, eu não sei por que esse destaque, até porque se o requerimento for rejeitado, esse munícipe tem o direito de ir até a prefeitura e fazer o protocolo e 15 dias receber essa informação. É um morador que mora na rua Benedito Pereira da Silva, que tem sua casa toda rachada, trincada, por conta do transporte coletivo que passa, agora na sua via. Não passava antes, passa agora, e a casa dele está com esse problema. Então, eu peço que votem favorável, porque não tem motivo do governo destacar uma informação tão preliminar. Aberta a votação. Encerrada a votação. 14 votos contrários, 6 votos favoráveis. Com 6 votos favoráveis, 14 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 2113/2005, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Vereador Marcão da Academia. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de minuto, o vereador Carlos Abrantes. Eu vejo que nós temos colegas que estão treinando já o seu voto, acompanhando a base. Muito bem, estão de parabéns. Estão treinando bem. E segundo que nós tivemos na reunião da Frente Parlamentar de Preservação do Rio Paraíba, a presença do especialista engenheiro João Godoy, especialista em meio ambiente, foi convidado pela Comissão do Meio Ambiente para falar a respeito dos problemas da Sabesp. E ele informou que o contrato da Unidade Regional de Serviços Esgotamento Sanitário 1, entre a Sabesp e a Prefeitura, não se encontra assinado pela Prefeitura no site oficial. Então, nós perguntamos, afinal de contas, o município de São José dos Campos assinou formalmente o novo contrato de concessão? Nós queremos ver esse contrato. Foi enviado, solicitamos o cronograma físico-financeiro das obras previstas para o município e a apresentação dos indicadores atuais de perdas de água da Sabesp e continuamos reunidos para discutir esse assunto na Comissão de Meio Ambiente. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, eu tenho uma fala aqui de 1 minuto. Eu queria pedir a votação em separado do requerimento 1923 e o 2025. E nesse restante dessa fala, eu queria pôr esse áudio aqui, ó, do ministro Gilmar Mendes. O partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. É fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defendeu, eu falei isso. Presidente, esse é um áudio do ministro Gilmar Mendes, que no período ele deixou claro o arrombo que o PT fez, a corrupção que o PT fez, roubou o país e, obviamente, está com caixa para fazer campanha aí por muitos e muitos anos. Em votação, pedido verbal do vereador Sena. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Vereadora América, a questão de ordem. Em votação, requerimento número 1923/2025, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, esse é um requerimento muito importante na conjuntura que nós estamos vivendo sobre as tarifas que foi intitulada para o Brasil, de 50%. Então, nosso requerimento é um artigo que saiu na Folha de São Paulo, agora, recentemente, do presidente Lula, falando de toda a análise que ele faz, do compromisso dele com a ONU, né, em relação à política internacional, a defesa que ele está fazendo das políticas sociais, e nós gostaríamos que essa casa votasse favorável a esse requerimento, porque é um requerimento muito importante do enfrentamento a essa conjuntura que tenho certeza que será vitoriosa da forma que está sendo conduzida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 2 votos favoráveis, 18 votos contrários. Com 2 votos favoráveis, 18 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sena. 1 minuto, presidente. Eu estou com uma fala aqui do Boulos. Ouve aí, pessoal. Não tem a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Sim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem Janones aqui, ó, que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. Mas eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de... A Simone Tebet, vira casaca agora, ó. O grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Maior escândalo de corrupção que é o PT. Do Brasil. Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar... Geraldo Alckmin quer voltar à cena do crime, tá os dois lá. Corruptos, fora PT! Fora PT! Aqui é Bolsonaro! Justificativa de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, primeiro eu acho desnecessário essa fala. Nós estamos vendo as pesquisas e acompanhando dia a dia. O governo Lula evitou e tem evitado uma grande crise em São José dos Campos. São José dos Campos é a segunda exportadora dos Estados Unidos e poderia ter sido penalizada, e ainda bem que nós temos um vice-presidente competente que está evitando a retaliação, e nós vamos, sim, dar a volta por cima. Várias empresas que foram retalhadas pelo Trump, porque o partido dele defende o desemprego, defende 50% nas exportações brasileiras. E isso, sim, vai gerar desemprego. Nós queremos uma mudança, nós queremos a continuidade do emprego, nós queremos a continuidade das políticas sociais, e por isso que nós queremos dizer para vocês, nós estamos de cabeça erguida e o movimento social estão com uma outra pauta, que é a pauta pelos direitos sociais. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, não dava para somar com requerimento nessa direção. Nosso país está passando por uma situação muito difícil, por falta de governo, por falta de uma política de fato, de olhar para dentro do país, ver as nossas necessidades. O que estamos vivendo no Brasil é algo que nunca eu imaginei que a gente pudesse estar passando. Quero aqui dizer, dar um recado para o Lula. Coloca o Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que a gente vai resolver esse problema. Mande o Bolsonaro ir lá para conversar com o Trump, de igual para igual, falar numa linha democrática para a gente resolver o problema. E os Estados Unidos tem, sim, como realmente resolver o problema do Brasil. O Brasil precisa sair dessa linha de caminhar para o abismo, que é o que vem acontecendo. Então, eu quero aqui dizer, o Brasil é do povo brasileiro. E domingo, senhor presidente, domingo nós vimos em São Paulo, em São José dos Campos, nas ruas do nosso país, nós vimos o povo brasileiro, vereadora, se manifestar. O seu presidente se marcar uma vinda, ele não vereador. traz o número de pessoas que a gente reuniu aqui. Se o seu presidente vir em São José, não vai a metade das pessoas que teve aqui no Vicentina Aranha no domingo. Não tem popularidade nenhuma. Quem dá popularidade a esse governo chama Rede Globo. A Rede Globo não noticiou, não falou nada de domingo. Pelo contrário, ela escondeu o povo brasileiro se manifestando. Essa é a verdade. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique, por tempo de 1 minuto, vereador. Naturalmente, nós votamos contrário a essas manifestações que a esquerda insiste em trazer aqui para o plenário da Câmara Municipal, querendo envolver esta Câmara Municipal e os vereadores na pauta que é cara ao partido deles. A ideologia que eles defendem, que é bem diferente daquilo
que majoritariamente é defendido por esta casa e pelo povo joseense, como a gente viu neste último domingo, quando nos reunimos milhares de pessoas em defesa da liberdade e em defesa da democracia. E é curioso que fala-se muito aqui sobre o presidente americano Donald Trump, sobre as tarifas. Curioso que esquece-se que a aviação civil que impactaria em São José dos Campos não está dentre o rol dos setores sancionados pelo presidente Trump. Aliás, as sanções econômicas do governo norte-americano, que é a presidência que lidera o mundo livre e as democracias ocidentais, faz essa sanção por conta do recrudescimento do regime do consórcio PT-STF com perseguição à oposição política no Brasil, tornando políticos de oposição inelegíveis, prendendo opositores políticos. É o mesmo modelo que a Venezuela adotou, impedindo a oposição de se manifestar, de participar de eleições justas e livres. O mundo livre, o mundo ocidental, as democracias não irão aceitar. É para isso que a gente luta, para que a gente tenha anistia, fora Lula e fora Moraes, para que a gente não tenha sanção. Só com a anistia que a gente vai evitar as sanções. Justificativa de votação, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiro agradecendo pelo nosso retorno a esta casa, para o nosso segundo semestre legislativo, e parabenizar os vereadores dessa casa, que de forma praticamente unânime rejeitou este requerimento. Ou seja, apenas 2 votos a favor do requerimento, que são, obviamente, das vereadoras do PT. E eu achei muito interessante que no momento que o vereador Sena levantou a bandeira, a vereadora do PT também pegou a bandeira brasileira, né, dizendo que o Brasil é dos brasileiros. Eu até concordo com isso. Só é importante que a vereadora mande esse recado para o presidente Lula, porque o presidente Lula, neste domingo, no 17º Encontro Nacional do Partido, estava lá, no encontro do PT, tirando foto com o neto do Fidel Castro. Ou seja, o PT se alia a ditaduras e quer que os brasileiros acreditem que para eles o Brasil é dos brasileiros. Ou seja, estamos diante de uma ditadura sendo implementada no país, um caos que o nosso país vai enfrentar se a gente não derrubar esse desgoverno, que eu não tenho nem coragem de chamar de governo. É um desgoverno que nós temos hoje no nosso país e nós temos que nos posicionar. Então, parabéns aos vereadores que, por quase unanimidade, rejeitou esse requerimento. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento de número 2025/2025, autoria da vereadora Amélia Nones. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 2 votos favoráveis, 18 votos contrários. Com 2 votos favoráveis, 18 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Nones. Senhor presidente, não é só a OAB que se posicionou em defesa da soberania brasileira. Várias outras entidades nacionais se posicionaram em defesa da soberania. Então, eu estou aqui reafirmando este documento tão importante contra a política do Trump, que colocou esse tarifaço, que é uma penalização a todos os brasileiros, né, porque nós sabemos que, por exemplo, no estado de São Paulo, é mais de 120 mil desemprego, né? Então, é por isso que a soberania, quando um presidente americano, né, coloca em jogo a questão econômica e colocando a interferência no sistema judicial,
nós não podemos aceitar. Então, esse documento da OAB não é só da OAB, é de várias instituições brasileiras nessa mesma defesa, defender o Brasil contra esse presidente que tem lá um assessor, que é o filho do Bolsonaro, Conclua, que penaliza vereadora. a classe trabalhadora. Justificativa de votação por tempo de minuto, vereador Sena. Presidente, eu desafio aqui a vereadora Amélia Naomi, já que ela está tão agarrida, que ela faça uma manifestação do PT em São José, leve um trio elétrico para as ruas com a bandeira do PT e leve o povo para as ruas. Eu duvido se o PT consegue mobilizar gente aqui nessa cidade. A vereadora Juliana Fraga aqui, até para tirar foto com a bandeira do Brasil, ela estava olhando para ver se não estava de cabeça para baixo, porque ela tirou a bandeira do Brasil de dentro da bolsa e nem sabe o lado correto da bandeira, porque ela estava olhando. Ou seja, não estão acostumados de carregar o manto, que é a bandeira do Brasil. E nós vamos para a rua sempre que for para contrariar essa posição corrupta do PT, um governo de esquerda que sucateou o Brasil, a ética, a moral. Então, conte comigo, e vocês estão fazendo o L, com certeza é o L de Letícia Aguiar. Valeu! Bom, gente, a próxima votação agora, tá? A votação à honraria aqui é o Leonardo Silva, que foi dado pelo Zé Luiz, vai ser votado por essa Câmara. Então, parabenizo mais uma vez o Leonardo por essa conquista, por esse orgulho para a GCM, esse orgulho para São José dos Campos. Meu parabéns, Leonardo, mais uma vez. Com a palavra, o vereador Zé Luiz Nunes. Alô? Calmar um pouquinho os ânimos, então. Leonardo, fica aqui os parabéns a você, parabéns aos GCMs que estão aqui hoje. Então, peço para todos os vereadores votarem favoravelmente. Repito aqui, né? Também tem o documento que foi protocolado pelo vereador Sena e que essa casa depois possa encaminhar uma cópia para a GCM, para o secretário, o senhor Rafael, que também estava até aqui agora há pouco, acho que ele teve que sair. E, enfim, obrigado, senhor presidente. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta de hoje, da sessão de hoje, 5 de agosto de 2025. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. O 20 votos favoráveis está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Quero aqui agradecer ao líder, ao vereador Zé Luiz. É importante, vereador, a gente unir forças para defender e proteger aqueles que nos protegem, que nos defendem todos os dias nas ruas dessa cidade. Então, parabéns à Getan, parabéns à Gebike, parabéns à Patrulha Maria da Penha, parabéns à ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal, parabéns à Getan, a todos que fazem a Guarda Municipal de São José dos Campos ser essa máquina de promoção de segurança pública. A cada um de vocês, eu desejo que Deus proteja-os, abençoe vocês na linha de frente, que vocês possam contar com esta casa, contar com este vereador, porque é sim possível melhorar ainda mais, abrir concurso público, chamar mais pessoas. Em números, nós estamos defasados de guardas municipais nas ruas de São José dos Campos, viaturas que estão encostadas elétricas e não estão funcionando, guardas na cozinha, em áreas administrativas, e nós precisamos colocar a guarda na rua. Parabéns, Guarda Municipal. Conte comigo e com a deputada Letícia Aguiar. Encerrado o processo de votação, convoco a vereadora Juliana Fraga para assumir o trabalho da mesa. Com a palavra, o vereador Rogério Lacacém.
Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, queria deixar registrado aqui um minuto de silêncio pelo falecimento do jovem Otávio Oliveira Lemos de Melo, morador ali do distrito de Eugênio de Melo. Ele faleceu domingo, foi sepultado segunda-feira. E o Otávio era chamado de Tavinho por todos os moradores ali do distrito. Na época que eu estive presidente da CASEM, ele participou da equipe de taekwondo ali da CASEM. Era um menino muito querido, muito companheiro. Infelizmente, ele sofreu um acidente muito grave, veio a óbito. E eu deixo aqui os meus sentimentos a todos os familiares, amigos, todas as pessoas que admiravam essa grande pessoa. E também um minuto de silêncio pelo falecimento de Rafael Antônio Jesus Leal. Ele morou por muitos anos ali no distrito de Eugênio de Melo, veio a óbito também essa semana. Deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares do Rafael Antônio Jesus Leal. Os meus sentimentos a todos. Questão de ordem, vereador Sidney. Oi. Obrigado, presidente. Parabenizar o Leonardo aí pela conquista, trazer esse título para São José dos Campos. Parabenizar a nossa GCM. Eu estive em São Paulo, na Câmara Municipal, numa audiência pública sobre segurança pública, e lá eu conversando com o vereador Palumbo, pedindo algumas dicas, né, para a nossa cidade de São José dos Campos, e o vereador falou: Sidney, não, vocês lá são um espelho para nós aqui de São Paulo, da capital. Então, parabéns para a nossa GCM, que é a melhor GCM do Brasil. Parabéns a todos, Deus abençoe e conte sempre com o nosso trabalho aqui na casa. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar os GCMs que estão aqui na casa, nos visitando na tarde de hoje. Cumprimentar também o pessoal da saúde, que está aí em cima na galeria, né, se manifestando, cobrando aí seus direitos, suas reivindicações. Conte com o nosso apoio, com nossa ajuda, com nossa solidariedade aí no movimento de vocês. Infelizmente, senhora presidente, nós ficamos bastante tempo aí de recesso, e nesse período eu trouxe aqui 5 pessoas que faleceram nesse período de recesso, que eu gostaria de homenagear, que essa casa pudesse homenagear. Primeiro, né, o Carlos Eduardo, ele é ali da Vila Cristina, ele é irmão da Andréia, o cunhado do Higino, era uma pessoa que tinha um problema de saúde, que há muito tempo ele vem lutando com esse problema de saúde. A Andréia é uma pessoa muito ativa, foi funcionária da Prefeitura de São José e já se aposentou, né? Então, a nossa homenagem a ele. Também a dona Maria Aparecida de Medeiros Araújo. Dona Maria Aparecida, ela é mãe da Claudete, lá da paróquia Santo Agostinho, né? Ela estava passando por um problema grave aí, a gente até conseguiu ajudar num curto período, mas realmente ela veio a falecer. Então, os nossos sentimentos aí, à família, em especial a Claudete, né? A dona Maria Januário, ela é historiadora da nossa cidade, autora de diversos livros, fundadora da Escola Damasco de Caçapava e moradora do Jardim São Dimas, ela ali da nossa região. Também fica aqui a nossa homenagem à dona Maria Januária. O Mauro ele é irmão de uma cunhada minha e morador da Vila Letônia ali, muitos anos, uma pessoa que é muito querida, né, trabalhou sempre pela comunidade. Mauro Gomes Pereira também faleceu. E, por fim, gostaria de trazer aqui o Davi de Souza Paiva, um menino de 9 anos de idade, lá da Sagrada Família, estava lutando contra um câncer, tratado aqui na nossa cidade, né, e causou uma comoção muito grande na Igreja da Sagrada Família, a sua perda, porque é sempre triste, né, quando a gente perde uma criança tão nova, um futuro todo pela frente. Ele era acólito ali, coroinha da Paróquia da Sagrada Família. Então, as nossas homenagens da Câmara Municipal a essas 5 pessoas muito importantes da nossa cidade, e as suas famílias recebam aí as nossas homenagens. Obrigado.
Questão de ordem, vereador Apolinário. Obrigado, presidente. Eu quero me juntar a essa moção de louvor ao guarda municipal Leonardo e estender a toda a Guarda Civil Municipal. Eu estive na formatura, né, dos novos guardas para São José dos Campos e lá, inclusive, anunciamos uma verba de R$500 mil para a construção da nova sede da Defesa Civil em São José dos Campos. Então, eu creio que é um avanço e a Guarda Civil merece pelo grande trabalho que vem desenvolvendo. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Marcão, da Academia. Hoje eu quero também aqui somar, junto com o Apolinário, com todos aí, o Zé Luiz, a moção, né, de apoio aí ao Leonardo. Parabéns a toda a GCM, mais uma vez. Uma instituição que a gente tem um carinho muito grande, uma instituição com grande responsabilidade e representatividade na questão de segurança pública, não só de São José, mas referência para o Estado e para o Brasil. E todos os títulos, tudo que vocês fazem, são mérito do trabalho, mas também é mérito, acho que, de todo o desenvolvimento da gestão, desde o prefeito Felício, na época, até então, agora, que tem valorizado cada vez mais e vocês têm dado esse retorno com maestria. Então, parabéns a todos vocês. E cumprimentar hoje todos os agentes de saúde, que hoje é o Dia Nacional da Saúde, né, pessoal? Dia Nacional da Saúde. Então, nós temos que valorizar, cumprimentar, agradecer. Muito obrigado que vocês fazem pela saúde do município, para cada cidadão, que a gente tenha um reconhecimento muito bom e que todos os direitos que vocês têm, vamos trabalhar, vamos lutar para que seja concedido a quem de devido. E parabéns aí, cumprimentar, somar junto com o nosso vereador Sidney Campos, nosso parceiro aí, que a gente, em conjunto, trabalha bastante nessa área aí. Obrigado, pessoal. Passaremos agora ao horário do pinga-fogo. Os inscritos terão um tempo de 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos para cada liderança partidária. O primeiro vereador a falar, vereador Lino Bispo, com tempo de 5 minutos. Cara, colega Juliana, você fica muito bem aí nessa posição de presidente, tá? Em exercício hoje. Então, vereadora, presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna para falar sobre duas situações. A primeira delas é de que dá uma sequência naquilo que nós já vimos falando sobre o que vem acontecendo com o Brasil. Eu penso que agora é hora do Congresso Nacional dar uma resposta para a população. Nós temos um ministro governando o Brasil, tanto sendo um ministro que julga, um ministro que diz que é vítima, um ministro que diz que ele está sendo, vamos dizer assim, fazendo acontecer o que a Constituição brasileira prevê, mas esse ministro, ele já passou dos limites. Acho que o Congresso, principalmente o Senado, precisa tomar uma medida para que a gente possa voltar a ter paz. O ministro Alexandre, infelizmente, está num ódio pessoal com o Bolsonaro. Ele está numa briga íntima com o Bolsonaro. E ele não pode levar o STF, tá certo? Ele não pode colocar a instituição acima do poder, acima de qualquer situação que ele queira levar para o campo da discussão pessoal. Chega de agir com o nosso Brasil no pessoal com o Bolsonaro. Ele tem, de fato, uma dificuldade. Então, que ele possa tratar isso de forma pessoal, não usar a instituição, não usar a toga que ele tem hoje para brigar com o nosso presidente Bolsonaro. Então, o Congresso precisa dar essa resposta para a população, que no domingo passado esteve nas ruas de diversas capitais do nosso Brasil, para realmente dizer, chega, não é? Chega de autoritarismo, chega de um julgamento político em cima do presidente Bolsonaro. Agora, é preciso que o Congresso Nacional faça acontecer a vontade do povo,
que é de dar um basta nessa situação e trazer de verdade a paz para o nosso país. Mas mudo de assunto, senhores vereadores, para falar também que estamos voltando de recesso, hoje primeira sessão, não é? O vereador Lino Bispo sempre foi um vereador combativo e sempre vou ser combativo nessa casa, sempre buscar atender a população, sempre buscar atender a maioria das pessoas na nossa cidade. Terei nesse retorno, não é, um posicionamento diferente do que tive no primeiro semestre. Estarei aqui, então, a partir daqui, ajudando nas pautas positivas que o governo estará mandando para essa casa. Este vereador vai estar, com muita coerência, votando para os projetos bons que o nosso município vai apresentar a essa casa. Estarei cobrando as realizações lá na ponta para atender as pessoas. Estarei levando as nossas reivindicações, como antes, ao governo municipal. E eu tenho certeza que isso, com toda a clareza, vão ser resolvidos. Dizer que esse vereador continuará fazendo um fala cidadão, dando voz e vez para a população, e aí, então, cobrando as execuções daquilo que o morador, daquilo que o município tem pedido, principalmente na área da saúde, que é uma pauta importante, na área da educação. Nós vamos estar encaminhando os nossos pedidos e buscando as soluções desse nosso pedido. É essa pauta que nós vamos estar trazendo para cá. O vereador Lino Bispo vai estar sempre apontando as situações que precisam ser corrigidas, que precisam ser melhoradas. Estarei, então, dando esse voto de confiança para que o governo possa realizar para a nossa cidade o melhor. Portanto, é o posicionamento deste vereador que estará, então, aí com uma posição um pouco diferente da que tive até no primeiro semestre, apenas apontando. Agora nós vamos continuar apontando e buscando a solução para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Sena. Cinco minutos, vereador. Presidente, quero aqui, mais uma vez, me dirigir a você que me acompanha das redes sociais, aqui na TV Câmara, nas ruas da cidade. Domingo agora, dia 3 de agosto, nós fizemos um ato cívico, mobilizamos a população, o joseense, e quero aqui agradecer a cada um que atendeu o nosso chamado de estar nas ruas, defendendo a nossa liberdade, o Estado democrático de direito e, obviamente, as injustiças feitas com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero aqui agradecer a deputada Letícia Aguiar, que também veio das ruas da cidade, se tornou deputada e continua na Assembleia Legislativa de São Paulo por 2 mandatos consecutivos, honrando o compromisso do povo joseense e, obviamente, com os princípios que regem a nossa pátria e a nossa nação. Quero aqui mandar também as minhas energias positivas ao deputado federal que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Conte conosco aqui no Brasil, nós estamos mobilizados nessa missão para tirar a esquerda do comando do Brasil, para tirar o PT, que não faz e não honra o compromisso com a população. Então nós estamos aqui, obviamente, para nos posicionar e dizer que nós estamos nas ruas. E agradecer o Congresso Nacional, que na manhã de hoje, os deputados federais estiveram na rampa, se mobilizando numa coletiva de imprensa com os senadores que estão fazendo todo o trabalho de obstruir e pautar a anistia e pautar o impeachment do presidente Lula e também do ministro Alexandre de Moraes. Então, o nosso posicionamento é claro, defendendo a nossa liberdade, e contem conosco, a cada um que foi às ruas, que estão nas ruas, se mobilizando em seus municípios, em suas cidades, nos seus estados. Nós estamos aqui em São José dos Campos fazendo o nosso trabalho. Eu queria pôr um vídeo aqui rapidamente, para a gente expor aqui
as famílias do bem, as pessoas do bem que foram com os seus filhos para as ruas. Coloca o vídeo para mim, Betão, por favor. Enquanto o vídeo está sendo preparado, não tem material? Ô, Alisson, não tem material na pasta. Mas reforço aqui o meu compromisso e dizer ao nosso presidente Bolsonaro também que nós estamos com você, orando a Deus para que a nossa nação seja abençoada e que a gente tenha um livramento desse partido que sucateou as nossas estatais, que tem feito um desserviço à população brasileira. Conte com a bancada do Partido Liberal, contem com este vereador, contem com a deputada Letícia Aguiar, e nós estamos juntos nessa missão pelo Brasil. A vereadora do PT que me antecedeu aqui na fala, ela criticou o presidente Trump, ela fez a crítica ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, ela fez críticas ao presidente Bolsonaro, e eu fiz um desafio a ela, já que ela é defensora da soberania nacional, que leve o PT às ruas, que leve a esquerda às ruas e defenda o Brasil. Defenda essa bandeira que é sagrada, esse manto sagrado, que tem princípios, valores, civismo, patriotismo. O povo cristão que trabalha, que gera emprego e renda, que sustenta essa máquina pública de pé. Então, eu desafio que Vossa Excelência, com os seus militantes, eu tenho 5 minutos e meu tempo é livre e eu falo o que eu quiser. E Vossa Excelência, e vocês têm que escutar. Então, quero aqui agradecer mais uma vez aos vereadores que se mobilizaram, que estiveram juntos. É muito gratificante para nós sairmos às ruas de cabeça erguida e ser reconhecido pelo nosso trabalho. O presidente de vocês foram julgados em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, foi preso, condenado e pegou cadeia. O meu presidente não tem nada, é uma conspiração e uma perseguição política que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esse homem que sacrificou a sua vida e está sacrificando a sua família em prol do Brasil, em prol do nosso povo brasileiro. Um forte abraço a todos. Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, Bolsonaro! Fora Lula! Passa a presidência para o vereador Marcão. Vamos lá, da continuação do Pinga Fogo, com a palavra, vereadora Juliana Fraga, no tempo de 5 minutos. E tem liderança, não? Não? 5 minutos. Não sei se eu consigo prender aqui. Mas boa tarde a todos, né? O choro é livre, né? Ele não, mas o choro é livre. O Brasil é dos brasileiros, essa bandeira é nossa, né? Tomaram essa bandeira, esse manto sagrado, mas não somos nós que batemos continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Não somos nós que estamos vendendo, querendo vender as nossas riquezas, passar, trocar, negociar o tarifaço com absolver um bandido, né? Porque a gente tem um monte de coisa aí para... Só está começando. Bolsonaro vai ser preso, a gente ainda espera que não seja só domiciliar, ele ainda vai ser preso, e vai ser preso por tentativa de golpe, só que é incompetente, graças a Deus ele é incompetente, o Lula está aí, foi preso, absolvido, não pagou, né? Pagou o que ele tinha que pagar. Não houve ataque às instituições, ele não atacou as instituições, não houve demonização de juízes, não houve descumprimento de decisão cautelar, mas como o bandido que está aí fez tudo isso, está aí
a prisão domiciliar. E a gente olhando direitinho, se a gente olhar direitinho, esse discurso, Deus, pátria, família, dessas pessoas que batem no peito, Deus, pátria, família e liberdade, é bem hipócrita. A gente tem visto, e cada vez mais visto e revisto, o quão é hipócrita essa afirmação que eles fazem. Vamos peneirar bem, porque se a gente colocar aqui o que eles defendem mesmo, não tem nada de Deus, pátria, família, a não ser que é bem desviado isso. Mas eu queria passar nesse assunto ainda, e coisa rápida. Beto, por favor. Só para não dizer que não falei hoje, está aí, o Eduardo Bolsonaro falou sobre a questão da prisão domiciliar. Ladrão de galinha, ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para a prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. A outra, dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo. Se não consegue nem monitorar as tornozeleiras eletrônicas, quem dirá cada preso em seu domicílio? A lei de execuções penais e CPP precisam ser revisados urgentemente. Pois é, ele está chorando por quê? Estão chorando por quê? Ele mesmo falou que, olha, prisão domiciliar, ele mesmo desdenhou da prisão domiciliar, não sei por que estão chorando. Agora, vamos rever um pouquinho o próximo, Beto. Vamos fazer um PowerPoint bem simples, bem do jeito que eles fizeram, bem tranquilo. Olha lá, olha, foi preso, prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, uso da rede social proibida, descumprir ordens do STF, incitação pública ilegal, organização criminosa, violou ordem judicial, tentou um golpe de Estado. Ainda bem que ele é incompetente, graças a Deus é incompetente. Mas tem muito ainda, que ele vai pagar por vender a Amazônia e liberar agrotóxico, falas racistas, LGBTfóbicas e misóginas, destruir a educação, a cultura e a ciência, por 700 mil mortes na pandemia, rachadinhas, cartão corporativo e sigilo de 100 anos, 107 imóveis, sendo 51 comprados com dinheiro vivo. Isso não é corrupção, não. É bandidagem, é corrupção de alto nível, mas ainda bem que nós temos aí um ex-presidente inelegível, ao contrário do presidente Lula, que está aí pela terceira vez, um presidente inelegível que vai pagar pelos seus crimes por muito tempo. Só está começando. Então, eu queria dar um recado rápido, porque eu tenho muita coisa ainda para falar, não vou ter muito tempo. Só quero aqui lembrar, vindo agora para São José, nós temos um assunto muito sério, referente à Urbã e os funcionários da Urbã. Esse sim que a gente precisa se atentar, porque é local, e nós precisamos, o município, a prefeitura, precisa sim dar um jeito, além do secretário Bruno, presidente Minoro da Urbã, se atentar com o que está acontecendo onde tem os funcionários da Urbã. Perseguição, assédio moral, falta de respeito. Na próxima semana eu venho e detalhar bastante requinte e detalhamento sobre o que tem acontecido com os funcionários da Urbã. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Agora solicito que a Vossa Excelência reassuma a posição da presidência. Próxima a falar, a vereadora Amélia Naomi, tempo de 10 minutos. Boa tarde a todas. Quero cumprimentar a representação dos trabalhadores, agentes de endemias que continua aqui presente. Mandar um recado aí para a Rosângela, que eu conheço há muitos anos, muitos anos. Quero aqui começar aqui. Patriotas de verdade defende o Brasil, não os Estados Unidos. Fugir do Brasil para chantagear e atacar o próprio país. E pior, recebendo dinheiro público. Traidor da pátria, o deputado Eduardo Bolsonaro
fugiu covardemente para os Estados Unidos para articular com Trump medidas para prejudicar o Brasil inteiro em troca da impunidade a Bolsonaro. É golpe remunerado com dinheiro público. Você acha isso justo? Que mesmo sem trabalhar, Eduardo Bolsonaro tem custado mais de 70 mil dos bolsos do brasileiro. E com certeza vocês não aceitariam, né? Saiu em várias revistas aí para os vereadores não ficar reclamando. Para deixar Bolsonaro impune de seus crimes, o Bananinha propôs as mais absurdas medidas. Tarifaço de 50%, que atingiria em cheio São José dos Campos, atacar o Supremo Tribunal Federal, acabar com o PIX, uma das maiores invenções brasileiras, entregar as nossas terras raras. Veja o vídeo. Primeiro, foi a tarifa de 50% contra o Brasil. A decisão de Donald Trump de apoiar Bolsonaro, punindo empresas brasileiras, provocou preocupações imediatas com as possíveis consequências sobre a saúde delas, das empresas. Agora, Trump ameaça o PIX. Sim, o PIX. Tudo isso para chantagear o Brasil em troca da anistia de Bolsonaro. É uma burrice econômica de Donald Trump. É 100% política essa decisão. Nós somos a segunda cidade do país que mais exporta aos Estados Unidos, principalmente por conta da Embraer e outras empresas metalúrgicas de outros setores de tecnologia. As intensas negociações e o esforço do governo Lula garantiu que a Embraer e alguns alimentos ficassem de fora do tarifaço, que causaria desemprego e falência de muitas empresas. Está aí do lado o anúncio de hoje, que a Embraer bate recorde, alcançou 103 bilhões de receita no segundo trimestre de 2025. Algumas matérias que saíram essa semana, ou ontem, governo fará o que puder para preservar a Embraer do tarifaço. Governo Lula pede a exclusão da Embraer e de alimentos do tarifaço. Terras raras no Brasil, porque os Estados Unidos estão de olho no nosso recurso. Próxima. Mas aonde estão o prefeito e o governador? Do lado dos traidores. Fingiram não ver o impacto direto que isso teria na vida da nossa gente. E de quem ajuda Eduardo Bolsonaro nessa trama internacional contra o Brasil. Paulo Figueiredo, investigado nos Estados Unidos por envolvimento e fraude bilionária. O povo não esquece da destruição do país, principalmente de como Bolsonaro zombou dos mortos e da dor das famílias durante a pandemia. Bolsonarismo só defende retrocesso, ódio e desinformação. E a população já deu o seu recado. Não vota em candidato que promete livrar Bolsonaro da cadeia. Está na pesquisa que saiu no G1, Datafolha, 61% dizem que não votaria em candidato que prometesse livrar Bolsonaro e acusados do golpe. Também a Quest, 72% acha que Trump está errado e 79% afirmam que o tarifaço vai prejudicar suas vidas. Os brasileiros estão unidos para defender a soberania do Brasil. Não somos colônia dos Estados Unidos. Aqui quem manda são os brasileiros. Defendo o Brasil. Próximo. Tem um outro aqui. Tem um outro. Mais um.
Bolsonaro preso. Tá, acho que, por favor, aí. Bolsonaro preso. Bolsonaro teve a prisão decretada na noite de ontem por descumprir medidas cautelares no processo em que é acusado e de liderar uma organização criminosa que conspirou para anular a eleição, incluindo planos para assassinar Lula, presidente Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, esses, nos depoimentos que nós temos assistido, nas investigações, amante da ditadura e de ditadores, Bolsonaro tem direito à ampla defesa, seguindo o devido processo legal, porque vivemos numa democracia. Se fosse na ditadura, certamente, ao invés de passear de jet ski, motocicleta e tudo mais, haveria tortura, prisão nos porões e sumiço de corpos, como aconteceu no Brasil e na Argentina. Após muitas investigações, a Polícia Federal reuniu um conjunto de provas materiais e testemunhas de que havia uma intenção golpista, como a minuta para decretar o estado de sítio e o depoimento do então comandante do Exército, general Frei Gomes, de que se recusou a apoiar o plano de manter Bolsonaro no poder. O inelegível é acusado dos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ninguém esquece do dia 8. Golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Deteriorização de patrimônio tombado, como vimos e assistimos várias peças que foram recuperadas. Um vídeo, por favor. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que, vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo, nem errado. Eu sei o que é certo. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares. São os traidores da pátria. Todos eles. Obrigada. Próximo vereador, Cláudio Apolinário, tem um tempo de 5 minutos. Senhora presidente, nobres vereadores e aqueles que nos assistem através da TV Câmara, eu me posiciono nessa tribuna para fazer, nesse meu primeiro pronunciamento desse semestre legislativo, um contraponto à fala das nobres vereadoras que me antecederam. Eu fiz algumas anotações aqui das falas colocadas por vossas excelências e eu penso que é importante para a população ouvir esse contraponto. Uma das falas que eu ouvi da vereadora é que essa turma está batendo continência para os Estados Unidos. Aí eu me pergunto, o que é melhor, bater continência para os Estados Unidos ou bater continência para a China? Bater continência para os Estados Unidos ou bater continência para Cuba? Bater continência para os Estados Unidos ou bater continência para a Nicarágua ou a Venezuela? O que nós vemos hoje é um governo, ou melhor, um desgoverno, eu tenho dificuldade em chamar de governo, mas um desgoverno no nosso país que está se vendendo para a China. Inclusive, eu me lembro de uma fala do atual presidente da República Federativa do Brasil, que antes da campanha disse, olha, a China que é um regime bom, porque o governo manda e o povo obedece. Ou seja, o atual governo, ou melhor, o atual desgoverno, se alia a ditaduras. Do que criticar agora uma aliança, ou uma possível aliança, com o país que é a maior democracia do mundo?
Uma outra fala que me veio na fala das vereadoras é com relação à rachadinha, dizendo que Bolsonaro, né, que se envolveu em rachadinha. Bom, mestres em rachadinha é a esquerda. Se você pegar a história do Brasil, pesquisem aí, dá um Google e pesquisa o presidente da Alesp, ou melhor, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é do PT. E veja lá, aquilo sim é rachadinha. Janones, que é da esquerda, ou seja, a esquerda é craque em rachadinha, e vem falar em rachadinha, é impressionante a hipocrisia da esquerda. Temos aqui também uma outra informação que foi dada agora, de que patriota que ama o Brasil não se alia aos Estados Unidos. Eu confesso para vocês que é cômico, se não fosse trágico, seria cômico. Ou se a gente vê hoje um desgoverno que se alia ao que existe de pior no que diz respeito à ditadura no nosso país, e a gente achar que é melhor isso do que se aliar à maior democracia do mundo. Foi mencionado também por uma das vereadoras o fato de pesquisas Datafolha e pesquisas da Quest. Gente, acreditar em Datafolha e acreditar em Quest é a mesma coisa que acreditar que Papai Noel existe, que o coelhinho da Páscoa existe, porque esses institutos de pesquisa já demonstraram em todas as eleições que a resposta sempre foi errada, ou seja, nunca bateu o resultado. Quando vai chegando perto da eleição, eles vão tentando se aproximar, e aí na boca de urna descobre que estava tudo errado. Como é que pode? Então, esses institutos não têm nenhuma credibilidade no nosso país. Uma outra denúncia que foi feita aqui pela vereadora, com relação ao presidente Bolsonaro, falando sobre imóveis, que 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo. Eu fico me perguntando se a vereadora acredita nisso, se é fato, se ela acredita que isso é verdade, ou se ela entrou na bolha, ela foi seduzida por uma mentira e ela acreditou nessa mentira. Porque em todos os imóveis está lá, em moeda corrente nacional. Moeda corrente nacional não significa que foi pago em dinheiro, mas é impressionante, né? A máxima da esquerda. Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. E dessa forma vão manipulando a opinião pública. E teria vários, né? Foi feito aqui um quadro de PowerPoint, e até peço cuidado à vereadora, porque o último cara que fez PowerPoint teve que pagar uma multa violenta, né? Pagou uma multa violenta, porque disseram estar errado, né? Então, vamos lá. Está aí aqui, ó, um PowerPoint, até bonito. O pessoal aqui do design fez muito bonito. Agora, uma das últimas, deixa eu falar essa última aqui. Tentativa de golpe de Estado. Gente, eu nunca vi uma tentativa de golpe de Estado feito por senhorinhas. Tem duas agora, inclusive, que voltaram para a prisão. 71 anos e 74 anos. As duas mulheres com trombose. Eu fico imaginando o tamanho da luta que elas enfrentariam para enfrentar polícia militar, para enfrentar o exército. Esse golpe, pensa num golpe bem dado. Os tais dos black blocs, eu nunca vi também, porque se é verdade, se essa história é verdade, pensa numa turma ruim do exército, hein? Porque os black blocs do exército brasileiro não conseguiram, então, tirar a vida de Lula, tirar a vida de Alckmin e tirar a vida de Moraes. Sabe por quê? Porque o táxi não chegou. O Uber não chegou. Gente, é um negócio absurdo. Então, acreditar nisso é acreditar que Papai Noel existe, é acreditar que o Pinóquio ainda está por aí. Bom, na realidade está lá em Brasília. Muito obrigado, presidente. Bom, eu não vou fazer uma réplica aqui, né, apesar de estar como presidente. Não posso, né? A gente acredita no que quer, né? Eu acredito em Papai Noel, você acredita em Coelhinho da Páscoa e está tudo certo. Passaremos a 1 minuto de silêncio pelo passamento de Otávio Oliveira Lemos de Melo, Rafael Antônio Jesus Leal, Carlos Eduardo de Souza, Maria Aparecida de Medeiros Araújo, Maria Januária Vilela Santos, Mauro Gomes Pereira, David Souza, a pedido dos vereadores Rogério da Cazem e Sérgio Camargo. Nada mais a declarar, está encerrada a presente sessão. Obrigada.